Podem subir andando devagar. Amém, queridos? Esqueci mais nada não, né? Agora tá certo. Vamos lá? Provérbios no capítulo 11, versículo 14. Todo mundo encontrou? Amém? Amém ou não amém? Olha o que diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas, entretanto, porém, na multidão de conselheiros há segurança. Repita assim comigo: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, baseado em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14. Eu quero te dar alguns conselhos para que você possa aplicar na sua vida como crente, como servo do Senhor e no seu dia a dia. E eu quero te dar alguns direcionamentos que você consegue colocar de forma prática. Essa mensagem hoje não é uma mensagem tão teológica, mas uma mensagem mais bíblica. Amém ou não amém? Abre comigo em Isaías, no capítulo 43, versículo 16. E eu vou te dar o primeiro conselho agora: não se apegue aos tempos passados. Meu primeiro conselho para você nessa noite é para que você não se apegue aos tempos passados. Isaías, de número 43, versículo ou verso 16. Olha o que diz: assim diz o Senhor, o Yahvé, o Elohim, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como muita torcida. O versículo 18 para mim é o foco, que diz o seguinte: não vos lembrei das coisas, o que, queridos? Passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19 diz o seguinte: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar de forma única o meu louvor. O meu primeiro conselho para você diante dessa mensagem de hoje: não se apegue aos tempos passados. Repita isso comigo: não se apegue. Pode ser mais forte: não se apegue aos tempos passados. Uma característica do crente, talvez um defeito do crente, é que o crente ele sempre fica pautado naquilo que já aconteceu. Só que eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele sempre está disposto para revelar algo novo para você todos os dias, assim como a sua misericórdia. É interessante sempre a gente ter em mente a valorização daquilo que Deus já fez, mas ficar pautado no ontem é algo negativo e faz com que a gente não avance na fé cristã. Então a minha orientação para você, diante desses conselhos que eu quero te dar nessa noite, domingo, é: não se apegue aos tempos passados. Eu quero que você coloque no seu coração a necessidade de buscar o novo do Senhor todos os dias. É como se fosse um copo, e esse copo tivesse trincado por baixo. Eu encho hoje, amanhã esse copo está vazio, e eu preciso o que de novo? Encher ele novamente da presença do Espírito Santo. Algo que eu e você precisa aplicar na nossa vida é compreender a necessidade de parar de viver focado no passado. Foi muito bom aquela experiência. Quem aqui já teve uma experiência com Deus no passado e sempre vem na sua memória uma lembrança de uma experiência? Levanta a mão assim. Eu acho que todo mundo que é crente há muito tempo já teve uma experiência com Deus no tempo passado. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que agiu antes é o mesmo Deus que age hoje, e Ele agirá eternamente. O que eu e você precisa fazer para que esse Deus consiga, talvez, a sua essência agir no nosso coração? Dar espaço para esse Deus. Esquecer um pouco do passado, focar no futuro e focar nas promessas que Deus tem para hoje, para nós. Amém ou não amém? Então o primeiro conselho para você é: não se apegue aos tempos passados.
Vai comigo em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e eu quero trazer para você aqui esse versículo que traz de fato a afirmação do que eu estou falando. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Sobre Hebreus não é uma carta escrita por Paulo, né? É um autor desconhecido. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. O mesmo Deus que operou maravilhas no começo da sua trajetória é o Deus que continua e quer operar maravilhas hoje no seu meio, na sua vida. Essa parte ainda dá amém, assim, fala glória a Deus, e crente recebe, fala amém. Recebe esse negócio para você, senhor. Deus quer trabalhar no seu coração, te libertando do passado e colocando em você uma nova expectativa, uma nova unção. A segunda coisa que eu aprendo com você, repita assim comigo: não deixe de congregar. Principalmente no período de pandemia, eu acho que esse assunto foi o assunto mais pautado, em que pessoas começaram a deixar de congregar. Eu me lembro que no período da pandemia, pastor Vinícius e eu, nós conversamos sobre essa questão de dar ceia, porque nós compreendemos que a ceia é um momento de comunhão com os irmãos. E no período da pandemia, não criticando os colegas de cajado, mas alguns tiveram a direção de fazer a ceia de forma online. Mas uma coisa que nós aplicamos aqui na El Shaddai é que a ceia, ela precisa ser no templo e precisa ser presencial e de preferência em comunhão com os irmãos. Porque se a gente dá folga, liberar os irmãos para tomar ceia online, na verdade nós estamos sendo cúmplices de uma possibilidade de amanhã o povo não congregar. Porque tem muita gente que não vem na igreja durante a semana toda, mas no dia da ceia, vem tomar ceia. Então algo que eu e você precisa colocar no nosso coração é não deixar de congregar. Vai comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o que, queridos? Ele é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25 diz o seguinte: olha, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que eu aprendo com você lendo esse versículo aqui? Eu percebo que ao ler esse versículo, a interpretação que eu tiro é que no tempo passado, muitas pessoas também se ausentaram de congregar, e por isso que o autor desconhecido de Hebreus diz o seguinte: olha, não podemos deixar de congregar. Por quê, querido? Quando você deixa de congregar, a chance de você se esfriar é muito grande. Daqui a pouco, você vai cansando na fé, daqui a pouco, você vai desanimando, porque esse calor, esse contato, quem estava com saudade de ter esse contato assim com os irmãos assim? Cara, o dia que colocaram as cadeiras tudo juntas, parece que foi outra coisa o culto. Por quê? Porque o crente, ele precisa, nós como humanos, precisamos desse contato, de estar em comunhão com os irmãos. Mas, o que eu aprendo com você? Nós não podemos deixar de congregar. Amém ou não amém? O verbo que o crente conjuga é o verbo da caminhada, sempre está caminhando. E dizer para você uma coisa: não é fácil, não vai ser fácil, tem um irmão chato, talvez você é o chato de outra pessoa, mas eu e você precisa continuar caminhando em Cristo Jesus. O seu compromisso não é com a igreja em si, mas com o dono da igreja. Foi o dono da igreja que te chamou e te plantou nesse lugar. Então o seu compromisso é com Ele. Todas as vezes que você pensar em abandonar, você lembra que Jesus nunca te abandonou e esteve sempre com você. Vamos congregar. Segundo conselho para você: não deixe de congregar. Suporta, passa por aflição, mas não deixa de congregar. Não deixe o seu coração esfriar. Não dá munição para que a sua carne ache respaldo para você esfriar. Porque se você parar de congregar, eu tenho convicção que você esfria na fé. O terceiro conselho para você nessa noite, fala assim comigo: ame a sua igreja. Salmos de número 122, versículo 1, diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde, querido? A casa do Senhor.
Esse salmo de Davi, ele traz para nós uma claridade tão grande, um entendimento tão simples, mas tão grande, porque esse salmista Davi, com certeza ele estava passando por dificuldade, por peleja, por perseguição, mas quando ele resolve ir para a casa de Deus, diz que uma alegria muito imensa invade o coração dele, que ele diz o seguinte: olha, alegrei quando me disseram, eu vou para a casa de Deus. Algo que eu e você precisa aprender essa noite e aplicar, é alegrar para vir na casa de Deus. Eu sei que tem muita gente que vai sair daqui para resolver um problema. Mas Adriana, já que você já veio para esse lugar, pelo amor de Deus, dedique esse tempo para Deus, alegra o seu coração. A Bíblia diz que a tristeza, ela salta de alegria diante do nosso Deus. Alegra-se, ame a sua igreja. Quando eu falo de alegrar, alegre, vamos à casa de Deus, é para que você consiga ter alegria, você precisa amar essa casa. Deixa eu dizer algo para você, Deus te plantou nessa casa, ama essa casa, ama os irmãos dessa casa, ama o pastor dessa casa, ama o louvor dessa casa. Deus te plantou nesse lugar, você faz parte desse lugar, você faz parte da igreja universal, a igreja completa do reino de Deus, mas Deus te plantou nesse lugar para você ser bênção, canal de bênção, porque talvez a sua vida vai ser o motivo de impactar a vida de outra pessoa. Não fica achando que é só o pastor ou os ministros que têm essa função. Talvez a sua postura, alguém olha e é impactado por ela. O que eu aprendo com você? Meu terceiro conselho: ame a sua igreja, senhor. A sua igreja, ela é cheia de defeito, mas você também é, eu também sou. Amém ou não amém? A gente precisa amar. E amar, eu disse mais cedo hoje, é algo que você aprende com o tempo, e você escolhe. Eu escolhi amar essa casa. Deus me plantou nesse lugar, então eu vou amar isso aqui. Eu vou dedicar tempo aqui. Eu vou me mostrar, eu vou alegrar. Dia de culto, eu vou celebrar com os meus irmãos, porque a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Outro detalhe que eu aprendo com você, nessa parte de ama a sua igreja, fala bem da sua igreja, fala bem dos cultos. Aprenda a compartilhar do privilégio de servir a Deus. Chegou no seu trabalho, fala bem, senhor. Nossa, ontem o pastor estava no Charamanás, cara, pregou uma mensagem lá ontem falando sobre honrar. Aprende a falar, quem está entendendo? Esse talvez para você é muito simples, mas para a pessoa que não serve a Deus, ouvindo algo bom da igreja, sente interesse de vir. Quem aqui veio a primeira vez na igreja porque ouviu alguém falar bem da igreja? Levanta a mão. Então pronto, está vendo? Mas se pelo contrário, você só critica a sua igreja, só critica o que acontece, a chance dessa pessoa ser impactada por você é muito pequena. Então, ame a sua casa, ame a sua igreja. Lá em Salmos de número 100, versículo 11, diz o seguinte: olha, celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e deles nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai na sua porta com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor, queridos, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meu quarto conselho para você nessa noite de domingo, repita assim comigo: atraia a presença de Deus para esse lugar. Eu e você, nós precisamos atrair a presença de Deus para esse lugar. Como que eu costumo pensar? Eu expliquei isso aqui mais cedo. Eu costumo pensar o seguinte: existe um povo de Deus reunido nesse horário em outras casas também. E esse povo de Deus, alguns estão atraindo a presença de Deus e outros estão apenas cumprindo mais uma tabela de culto. O que eu faço? Eu analiso e olho aquele que está atraindo a presença de Deus. Como que nós atraímos a presença de Deus, pastor? Abrindo nosso coração, clamando a presença dele, chamando. Cadê o Tiago? Tiago está aí? Tiago está aí? Tiago, vem cá, vamos fazer um negócio aqui agora. Vamos atrair a presença de Deus para esse lugar? Você topa comigo? Vamos atrair? Vamos chamar a presença de Deus para esse lugar? Pega uma música aí que Noé encostou, Noé estava encostando o barco assim, aí cantar essa música. Vamos atrair a presença de Deus para esse lugar. Olha como é que é simples, e olha como é verdadeiro. Você acredita nisso? Você é crente?
Você tem certeza que de fato, se a gente atrair a presença, ele vem para esse lugar? Então bora atrair a presença dele agora. Eu navegarei? Olha aí, cara. Cheguei até a ver aqui Noé. Eu navegarei. Você pode dizer isso? Do seu coração, da sua essência. No oceano, olha aí, ó, do Espírito. Ali eu adorarei o Senhor. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Peraí, eu acho que o pessoal não entendeu. Nesse momento agora, nós vamos atrair a presença de Deus para esse lugar. Olha o privilégio que eu e você tem. Como pastor, nós atraímos a presença de Deus, chamando esse Deus para cá, através da nossa boca, dizendo: Senhor, o Senhor é bem-vindo a esse lugar, cantando canções, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Ele habita em meio aos louvores. O nosso Deus é um Deus que habita ao meio aos louvores. Então abra sua boca e atrai a presença desse Deus para esse lugar. Vamos lá. Eu navegarei. Está lindo. É tudo para o Senhor, Jesus. É para a sua glória. No oceano do Espírito. Ali eu adorarei o teu nome. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. No oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. E aí? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Ah, que me compreendeu no momento da tristeza. Que me compreendeu. Não me perguntou sem nenhum tipo de explicação. Sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E aí? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Pentecoste e enche-me de novo. Sabe aquele momento que você está angustiado, coração doendo, machucado, e aí você não consegue nem pensar palavras para orar? O que eu te aconselho a fazer? Atrair a presença de Deus. Coloca um louvor. Esse Deus é um Deus verdadeiro, fiel, e Ele te visita, senhor. O que falta às vezes em nós? Tomar uma atitude, uma simples atitude de atrair a presença de Deus para um lugar, senhor. O que te impede? A vergonha? Você fica com vergonha? Você não é crente, não? Atraia sua presença de Deus nesse lugar. Você já veio aqui já, senhor. Esse Deus está aqui já. Amém ou não amém? É simples. O negócio somos nós que dificultamos, mas é simples. Espírito, Espírito. No momento da angústia, você precisa só disso, ó. Aí a presença dele vem, toma forma em você, e daqui a pouco a tristeza vai saindo aos poucos. A enfermidade vai sendo curada. Tudo isso através do seu louvor. Como você acha que Paulo e Silas se comportaram dentro da prisão? O que fez com que Paulo e Silas aumentasse a fé de uma convicção? Foi o louvor. Eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que quando eles cantavam, eu acho que toda a dor que o ser humano suporta foi muito mais forte para suportar, porque o Espírito Santo, ele habita em meio aos louvores. No momento da angústia, eu preciso clamar a voz daquele que tudo pode escutar e resolver. Qual que é a dificuldade? Teve alguma dificuldade aqui? Quantos aqui sentem a presença de Deus nesse lugar? Quantos aqui sentem de verdade que a presença de Deus está nesse lugar? Assenta aí, eu quero falar mais com você. Mateus 27, versículo 50, diz o seguinte, olha: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele entregou o seu Espírito. No versículo 51 diz o seguinte: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eu quero que você entenda que pelo sacrifício de Jesus, o véu do templo se rasgou, e hoje eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Qual que é a dificuldade? Meu quarto conselho para você: aprenda a atrair a presença de Deus para a sua vida. Envolve nas coisas de Deus, que Deus vai envolver nas suas coisas. Atrai a presença de Deus, moça. Busca a presença de Deus. E um detalhe interessante é o seguinte: João capítulo 5, versículo 25 diz o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O que eu aprendo com você em João capítulo 5, versículo 25? Talvez você é um crente ácido, que está aqui na igreja agarrado sempre. É um cara que já converteu, só que sempre tem alguém que entrou aqui talvez hoje com a vida toda petecada. Aí você, como tem contato com Jesus, atrai a presença dele. E aí o que acontece? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e eles passam a viver. A partir do momento que você entender que você é canal de bênçãos nesse lugar, e você atrair a presença de Deus, aqueles que se encontram mortos vão ter vida. Tudo isso porque você resolveu buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz o seguinte:
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esse texto é um texto que enfatiza que de fato uma confirmação, quando os santos se reúnem, a presença do Senhor ela é real. Mas também esse texto não mostra com claridade que existe uma manifestação. Ele está, mas talvez não manifesta. Como assim, pastor? O Espírito Santo, o próprio Deus, ele é um Deus diferente de qualquer outro Deus, porque a palavra diz que ele bate na porta. Se você abre a porta, chama ele para dentro, ele vai cear com você. Amém ou não amém? Então o que é que eu e você precisa fazer? Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa fazer morada dentro de nós. Então não adianta só ter a presença de Deus nesse lugar. Quando os santos se reúnem, a presença de Deus é real. É preciso convidar para que esse Deus fique à vontade no nosso meio. Amém? Meu quinto conselho para você: seja misericordioso, assim como o Senhor é misericordioso com você. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz o seguinte: olha, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. O que eu aprendo com você? Aprenda a ser uma pessoa misericordiosa. Porque talvez, você consiga ser um cara que vai andar na linha certinho, mas os filhos dos seus filhos. Então quando eu ajo com misericórdia, na verdade eu estou pautado na palavra de Deus. Amém ou não amém? Uma coisa que eu e você precisa fazer, é um conselho que eu te dou: seja uma pessoa misericordiosa. Porque quando você percebe na Bíblia, você percebe em Lamentações capítulo 3, versículo 22, dizendo o seguinte: as misericórdias da parte do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Se o próprio Deus, que tem o poder de julgar toda a humanidade, escolheu não agir com punição, mas com misericórdia, porque eu e você assumimos esse papel. Se o próprio Deus, que tem o poder de fazer todas as coisas, escolheu estar pautado em misericórdia, porque nós vivemos um período da graça. Por que eu e você às vezes não agimos com misericórdia? Meu quinto conselho para você: aprenda a agir com misericórdia, porque amanhã talvez você precise disso também. Meu sexto conselho para você, fala assim comigo: não cobre perfeição. Você não é perfeito. Não cobre perfeição. Você e eu, nós não somos perfeitos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz o seguinte: olha Paulo dando essa referência para a gente. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo dizendo o seguinte em outra linguagem: não que eu, sendo o pregador que mais pregou na Bíblia, mais evangelizou, encontrei a perfeição. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido o galardão da perfeição, mas entretanto, porém, eu escolhi prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que Paulo está frisando aqui? Eu não consegui alcançar a perfeição. Paulo foi chamado pelo próprio Jesus, e Paulo dizendo: eu não consegui alcançar a perfeição. Mas ele diz o seguinte: mas uma coisa eu escolhi fazer, esquecendo-me das coisas para trás, ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, eu, Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual que é o sentimento? E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. O que Paulo está tentando trazer para a gente? Aquele que pensa que é perfeito, Cristo vai trazer uma claridade para você que você não é perfeito. O que eu e você precisa fazer? Não ficar cobrando perfeição, senhor.
A vida precisa ser o quê? Leve. A vida precisa ser leve. Para de cobrar a perfeição, senhor. Para de cobrar a perfeição do louvor. Para de cobrar a perfeição da palavra. Para de cobrar a perfeição da sua igreja. Faz o negócio ficar leve. Meu 7º conselho para você: se disponha a trabalhar na obra de Deus. Olha que legal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: porque de Deus nós somos cooperadores, aqueles que cooperam, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O 7º ponto que eu dou para você nessa noite aqui, como conselho: aprenda a se dispor a trabalhar na obra de Deus. É uma dádiva da parte de Deus para conosco ter a honra de trabalhar na casa dele. Amém ou não amém? Gente, envolve, participa. E quando eu falo de envolver, trabalhar na casa de Deus, doutor Saulo, você faz o que no aprisco, doutor Saulo? Café, todo domingo. Doutor Saulo fazendo café no aprisco, para Deus tem o mesmo peso de eu pregar aqui no altar. Amém ou não amém? Vocês concordam com isso? Então, quando eu falo de trabalhar na obra de Deus, não significa vir para o púlpito. Pode ser ir varrendo o chão, pode ser ir limpando, cuidando das coisas. Eu quero que você trabalhe. Eu quero que você trabalhe, sabe por quê? Porque eu quero que Deus envolva nas coisas suas também. Porque quando eu e você se dispõe a envolver nas coisas de Deus, Deus envolve nas suas coisas também. Mas ela envolve nas coisas de Deus. Você vai ver Deus não deixa débito nem dívida com ninguém. Envolve nas coisas de Deus. Se disponha, trabalha, seja disponível. Meu 8º conselho para você: sejam, fala assim comigo, sejam equilibrados, mas sejam espirituais. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos um povo renovado. Nós acreditamos que os dons espirituais são para os dias de hoje. Amém ou não amém? Nós acreditamos que Deus cura sim. Nós acreditamos que o paralítico, o enfermo, ele pode ser curado por Deus. Os dons são para os dias de hoje. Seja uma pessoa equilibrada, mas não ache que equilíbrio é ficar frio o tempo todo. Pelo amor de Jesus, se entrega. Você é uma pessoa renovada em Cristo Jesus. Você tem vida, você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Porque qual que é o nosso erro como crente? O nosso erro é o seguinte: nós achamos que está equilibrado ou é estar de lá ou é estar de cá. O de cá é ser totalmente frio, e o de cá é ser totalmente penteca. Não, nós somos um povo o quê? Renovado e equilibrado. Amém ou não amém? A gente dá glória a Deus mesmo. A gente fala aleluia. A gente fala a paz do Senhor. A gente fala graça e paz. Isso é jargão de crente, senhor. Cresci a vida toda ouvindo isso. Agora vamos deixar de fazer esse negócio? Não, vamos treinar aqui agora. Graça e paz, vai graça e paz. A paz do Senhor. É pronto. Tem que ter essas coisas, moço. Nós somos um povo diferente. Sabe qual foi a birra de Deus com o povo de Israel? É porque o povo de Israel não entendeu que era um povo diferente. Eles queriam parecer com todas as outras nações. Nós não somos um povo normal mesmo não. Nós somos o povo escolhido de Deus. Gentios, mas porém escolhidos de Deus. Você é escolhido, senhor. Você não está aqui por acaso. Deus te plantou nesse lugar. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. És morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te pela minha boca. Não confunda equilíbrio, falta de equilíbrio, com falta de espiritualidade. Falta de equilíbrio é uma coisa, espiritualidade é outra. Nós somos um povo espiritual. A gente ora em línguas também. Amém? Ora, a gente ora, eu oro lá em casa. Não orar aqui, eu oro lá em casa, não tem problema. A gente ora, a gente acredita. Gente, olha, as coisas espirituais são mais reais do que a física. Vocês não entenderam não, né? Vou repetir para vocês. As coisas espirituais, elas são muito mais reais do que as coisas físicas. Porque antes de todas as coisas, Deus já era Deus. Ele é a própria existência e Ele é Espírito. Antes de qualquer outra coisa existir, Deus já era Deus. Deus não foi criado, Deus é a própria existência. Ele é Espírito.
Não fica achando que essa parte racional, ela é maior do que a parte espiritual, porque a parte espiritual é muito maior do que a racional, do que esse lógico aqui. É só um tempo, senhor. No máximo 80, 90 anos vão ficar aqui. Não passa disso não. Depois disso, a Bíblia diz que é fadiga e canseiro, enfado. E nós vamos passar a maior parte do tempo lá na eternidade com o nosso Pai. Uma mesona, não sei se é de madeira, que mesa vai ser, mas essa mesona é chique, rapaz. Nós ceiamos essa mesa lá. O maior tempo que nós vamos passar é lá, não é aqui. Então guarda o seu coração. Meu nono conselho para você: não busque exaltação própria, exalte o nome de Deus. Salmos de número 34, versículo 1 diz o seguinte: olha, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vou falar com você uma coisa: a única estrela que merece brilhar nesse lugar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer outra coisa que brilhe mais que Jesus tem que ser anátema, tem que ser rejeitado. Se o pastor brilhar mais que Jesus, que o Senhor tire esse pastor. Se o ministro brilhar mais que... Se o baterista ali sentado tranquilo, ele brilhar mais que Jesus, que o Senhor tire. A estrela que mais merece brilhar nesse lugar é a estrela de Jesus Cristo de Nazaré. E na sua vida não é o seu filho, não é o seu casamento. Seu casamento fica em segundo lugar. É Jesus que precisa ser o centro da sua vida. A Bíblia diz, olha, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo vosso coração. Busca o Senhor. Quer ser bem sucedido? Busca o Senhor. Dá primazia para Deus, dá preferência para Deus. Coloca Deus no centro das coisas. Tira você da posição de centro e coloca Jesus como baluarte da sua vida. Você vai ver. Você vai ver como é que as coisas vão mudar na sua vida. Eu tenho convicção, porque a Bíblia diz isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não fica com débito com ninguém, e principalmente com o filho dele. É por isso que o culto tem que ser para ele. É por isso que as mensagens não tem que ser pautadas para te exaltar, para te enaltecer, tem que ser para Jesus. É por isso que as canções precisam ser canções que declaram o nome dele. Nunca é dando referência para o homem, nunca é exaltando o nome do homem. Sabe por que às vezes a presença de Deus não invade em muitos lugares? É porque talvez o homem está sendo mais enaltecido que o próprio Deus. Meu irmão, nessa igreja aqui, o nome que tem que brilhar é o nome de Jesus. Jesus, é Jesus. Não é o pastor Vinícius, não é o pastor Ravani, não é o Tiago, nem ninguém da liderança. É o nome de Jesus. Ele tem primazia nesse lugar. Essa casa toda arrumada, ornamentada, é para ele. Uma 10ª dica para você é o conselho: repreenda o espírito de fofoca e de contenda desse lugar. Repreende esse negócio. Começou com muita picuinha, corta. Eu gostei de uma ação do irmão esses dias para trás. Alguém, acho que foi falar com ele mal sobre alguém, e ele falou: peraí, deixa eu resolver esse problema aqui agora. Não precisa não, acabou. O que eu e você precisa fazer? Repreender. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e os que semeiam contenda entre os irmãos. Não permita que o espírito de fofoca, de contenda, habite nesse lugar. Esse lugar aqui não pode ter essas confusões. Amém ou não amém? Vamos repreender esse negócio aqui? Fala assim: em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que não é da parte do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquilo que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. Está ligado agora. Um próximo conselho que eu te dou, e esse aqui talvez muita gente já errou. Fala assim comigo: eu não vou
abrir o meu coração para quem não pode me ajudar. Não abra o seu coração para quem não pode te ajudar. Talvez o irmão esteja munido de boa intenção em lhe ajudar, mas ele não tem direção de Deus e nem estrutura para te ajudar. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejam sábios todos os seus dias por vir. Não abra o seu coração para o irmão, porque talvez o irmão tenha boa intenção, mas não tem estrutura para te ajudar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Guarda seu coração. Em Apocalipse, eu acho que até coloquei esse texto aqui. Quando é endereçado algumas cartas para a igreja, você percebe que a carta é endereçada para a igreja, mas no nome do anjo da igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Pérgamo, a carta sempre é endereçada para o anjo da igreja. O anjo da igreja nesse lugar é o pastor. Passou alguma dificuldade? Procura quem, querido? O seu? E se o pastor não conseguir resolver, vai para um psiquiatra, um psicólogo, mas não abre o seu coração para quem não pode resolver. Eu posso ouvir um amém? Amém. Fazendo isso, você vai abaixar a taxatividade de problema, vai para uns 40%. Amém ou não amém? Oh glória, terra núbia, xaramanaias. Guarda seu coração, sou. Guarda sua boca, porque na simplicidade a gente compartilha e compactua coisas que amanhã a pessoa não vai conseguir suportar. Aí se escandaliza. Ah não, guarda seu coração. Meu próximo conselho para você: sejamos uma igreja que busca a presença incessante da parte de Deus. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer aqui neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Sejamos uma igreja que busca a presença de Deus incessantemente. Eu vou falar algo com você aqui que talvez você vai entender e vai confirmar. E eu falo isso no nome do Senhor Jesus com muita autoridade. Nós somos uma igreja, e falei isso mais cedo aqui, quero falar de novo. Nós somos uma igreja fera nas escrituras, sim ou não? Sim ou não? Não, nós somos uma igreja boa de Bíblia mesmo. E não é por arrogância não. Nós somos uma igreja que pega bem Bíblia. É tudo Bíblia, não está errado. Mas nós temos um débito. Mediante toda essa situação, nós estamos em débito com uma coisa: nós somos bons de pregação, de palavra, e nós esquecemos que nós somos a noiva de Cristo Jesus. Amém ou não amém? E às vezes a noiva, ela conhece a palavra. A noiva, ela já ouviu falas do noivo. A noiva, ela tem intimidade com a palavra. Mas o que está faltando para nós como noiva do Senhor Jesus? Confiar inteiramente, integralmente no noivo. Eu posso ouvir um amém, gente? Nós somos bons de Bíblia demais. A gente é fera de Bíblia. Mas em quesito da parte de se entregar de forma em confiar integralmente no noivo, nós estamos em débito. Eu quero te convidar nessa noite, um conselho que eu te dou, e esse conselho é para mim primeiramente: aprenda a confiar de forma integral no noivo. Se entrega, meu noivo. Eu não queria casar com uma noiva e essa noiva não confiasse em mim por forma integral. Ela tivesse comigo um relacionamento, mas não conseguisse se entregar de forma verdadeira, ficasse negando algo para mim. Se eu, na minha pequenez, não conseguiria manter um noivado assim, quem dirá o nosso Deus? Sabe o que eu e você está precisando fazer? Se entregar de forma integral para o noivo. Se entregar para o noivo é confiar no noivo.
Vamos agarrar em Bíblia mesmo, vamos entender da Bíblia, vamos entender, mas vamos entender de parte espiritual também. Vamos orar também, porque o texto diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui diz se e orar também, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Yahvé, eu virei dos céus, e eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou trazer cura para a terra. Irmãos, guarda esse negócio no seu coração, ame a palavra de Deus, mas busque de forma incessante a presença do Espírito Santo manifesta na sua vida. Coloca Jesus, moço. Busca a presença de Jesus para dentro do seu coração, que você vai ver o tanto que a presença de Deus, ela traz paz no nosso coração. Sabe uma coisa que os fariseus tinham? Eles tinham muito conceito de palavra, tanto que eles tinham argumento para confrontar Jesus o tempo todo. Mas sabe o que faltava para os fariseus? Experiência com Jesus. Eu quero te perguntar, nesse ano de 2021, qual foi a experiência que você teve com Jesus? Qual foi o momento que você fechou no seu quarto e as lágrimas começaram a derramar? Qual foi o momento que você foi confrontado pelo Espírito Santo? Porque tudo isso são experiências com Jesus. Nós precisamos criar o entendimento que experiência com Jesus também é importante. Nós somos um povo amante da palavra de Deus, mas também nós precisamos amar a presença daquele que vive e reina. Meu próximo conselho para você, estou acabando. Seja um crente sedento pela palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui vai uma dica para você: para de ficar caçando a irmã do coque da profecia. Vai ler sua Bíblia, que Jesus fala com você através da palavra dele. Está tudo aqui guardado. Gente, vocês têm que falar amém, gente. Eu fico sem graça, eu fico assim, constrangido. Seja um crente sedento pela palavra de Deus. Tudo que eu e você precisa está guardado, inserido aqui. Sabe aquela dúvida que você tem? Se você tirar um tempinho e pedir a direção do Espírito Santo, ele traz claridade para você através das Escrituras dele. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Jesus, ele continua falando ontem, hoje e continuar falando através da palavra dele. Leia a palavra de Deus. Meu outro conselho para você: não coloque dificuldade, apenas faça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu conselho para você: para de colocar dificuldade onde não existe dificuldade. Faça, Valmir, faz, executa, faz. A gente tem essa mania de colocar dificuldade. Não consigo, não sei. Aprende, a gente consegue fazer. Meu outro conselho para você nessa noite, fala assim comigo, esse que eu quero que você fala: tenha misericórdia do irmão. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que somos nós aqui, que somos espirituais, corrige-o com espírito de quê? De brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo
se engana. Meu outro conselho para você, esse aqui é um conselho bacana. Fala assim comigo: seja um crente de oração. Crente precisa ser um crente de oração. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 21, versículo 22 diz o seguinte: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, acreditando, recebereis. Te dou liberdade para você olhar. Em diversos momentos da Bíblia Sagrada, Jesus é impedido e às vezes não prega, mas deixar de orar, ele nunca deixou de orar. Ele abriu mão em alguns momentos da pregação, mas de oração não. Perceba uma coisa para você ver: a oração é o canal, é o meio que nós temos de contato com o nosso Pai desde que o véu se rasgou. Através da oração nós podemos alcançar contato com o nosso Pai. Então, pelo amor de Deus, você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão. Ora, busca a presença de Deus, fala, declara algumas coisas. Tudo isso é uma oração. Amém ou não amém? Outro conselho para você: não espere apenas pela atitude do seu pastor. Sentiu falta do irmão, liga para ele, chama ele, não deixa ele esfriar na fé. Tiago capítulo 5, versículo 19: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, e alguém chamar esse cara de novo para o evangelho, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Adriana, sentiu falta de alguém que eu não senti? Abra sua boca, liga as pessoas e chama. Fala: meu irmão, estou te chamando aqui em nome de Jesus. Senti sua falta, tem uns 2 domingos que você não vem congregar. Sabe por quê? Porque talvez esperar que o pastor faça isso, eu não vou conseguir executar com perfeição, nem o pastor Vinícius. Amém ou não amém? Mas é alguém que é próximo de você, isso. Liga para essa pessoa. Amém, Rodrigo? E aí, fulano, você sumiu, você é um cara tão ativo na igreja, cadê você? Por quê? A Bíblia diz que nós podemos ser usados para tirar a alma do sujeito do inferno, trazer vida para ele. E meu último conselho para você, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Fala assim comigo: eu preciso reconhecer as minhas fragilidades. Deixa eu contar para você uma coisa: você é um ser frágil. Eu sou uma pessoa frágil. Romanos capítulo 7, versículo 18 diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está até em mim. Eu não consigo efetuá-lo, porém não consigo efetuá-lo, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo executando, eu acabo fazendo. Entenda uma coisa, guarda isso no seu coração, reconheça as suas fragilidades. Dá um processo de lambuja aqui. Efésios capítulo 4, versículo 21 é o último, pode ficar de pé em nome de Jesus. Depois que você entender todos esses conceitos, sabe o que eu e você precisa fazer? Se revestir do novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte: e se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências, do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. São esses os meus conselhos para você. Eu espero que o Espírito Santo, na sua bondade, consiga colocar, e no momento da sua fragilidade, te lembrar desses conselhos, para que você continue caminhando cada vez mais com lucidez e com muita alegria no coração, para servir Jesus até o final, em que Ele vem buscar a sua igreja. Amém ou não amém? Você foi abençoado essa noite? Glória a Deus. Já percebeu que o Evangelho é simples? Quem já percebeu isso? É simples, senhor. Aqui, simples. Não sei que a gente arruma dificuldade, complicação. O Evangelho é simples. É tão simples que confunde os loucos.
é tão simples, que os que não conseguem entender o teor do Evangelho se confundem. Porque o entendimento parece do racional humano, é quanto mais você se martiriza, quanto mais você se mata aos poucos, aí você de fato servindo a Deus. Só que aí vem Jesus, apresenta o Evangelho de paz, de perdão, de misericórdia, de chance para o homem. É simples, senhor. Amém ou não amém? É simples o negócio. A gente que complica demais, né? E se não tomar cuidado, sabe o que acontece? Tem percebido nesse teor? Parece que as doutrinas criadas por homem estão ficando maior do que o peso da palavra de Deus. Já reparou esse negócio? O tanto que a gente está engessando, colocando que é trem difícil. Ah, não. Essa palavra de Deus aqui, ó, ela precisa estar acima de qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é suficiente e única. Aleluia. Só as Escrituras, somente a palavra de Deus. Que a doutrina do homem fique abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem primazia sobre todas as coisas. É somente a Escritura. E na Escritura eu vejo perdão, na Escritura eu vejo misericórdia, na Escritura eu vejo redenção, na Escritura eu vejo juízo também. Está tudo aqui, ó. A palavra de Deus, ela tem que ter primazia em nossos corações, assim como Jesus tem que ter também. Bora louvar um pouquinho, Tiagão? Você foi abençoado essa noite? Amém? Quando eu leio Atos capítulo 2, eu fico impressionado, porque em Atos capítulo 2, até falei isso na escola bíblica dominical hoje. Em Atos capítulo 2, sabe o que aconteceu em Atos capítulo 2? Diz que Pedro estava lá, reuniu com 3.000 pessoas, nem servia a Deus, era um povo tudo crítico. Aí diz que Pedro recitou versículos do Velho Testamento, e diz que 3.000 pessoas se converteram com Pedro recitar aquilo que aconteceu. Beleza. E aí diz que 3.000 pessoas se converteram. Estava vendo a pregação: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, os velhos e tal. Cara, é simples demais. Quem está entendendo que é simples? Amém? Vamos lá, adorar o Senhor um pouquinho? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você.
Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Ver você. Deixa eu falar algo com você aqui nessa noite, escute. Eu sei que nós estamos num culto dominical em que a maioria das pessoas que estão aqui são crentes e servem ao Senhor. Mas o meu compromisso é sempre estender a oportunidade que um dia você teve de entregar a vida para Jesus. Então eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite para você que ainda não teve o encontro ou entregou a sua vida para Jesus. O que o pastor agora está fazendo aqui agora? Estou te chamando você para servir a Deus, virar crente. Existe alguém nesse lugar que, ouvindo a pregação do Evangelho, convencido não pelas palavras do pastor Ravani, mas pelo Espírito Santo, foi tocado e sentiu o Espírito Santo dizendo: olha, você precisa nessa noite entregar a sua vida para mim. Você precisa nessa noite, de fato, confiar em mim como uma noiva precisa fazer com o noivo. Vou falar com você uma coisa. Talvez seja um ato que você não entenda agora, mas com o passar do tempo, você vai ver Jesus, na pessoa bendita do Espírito Santo, fazendo morada no seu coração. E você vai ver tudo aquilo que você nunca viu acontecendo dentro de você. Deixa eu te conscientizar também. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas entenda uma coisa: o dono do barco está dentro do seu barco. Existe alguém nessa noite, ouvindo a pregação do Evangelho, quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador? Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você nessa noite. O que vai acontecer, pastor? Apenas uma oração, nada. Não vamos te derrubar, nada, só orar por você. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem uma moça aqui, acompanha ela, Elisângela. Glória a Deus. Existe mais alguém nesse lugar que quer entregar a vida para Jesus? Talvez você já entregou, mas a sua fé esfriou e você precisa renovar. Esse convite também é para você nessa noite. Deixa eu falar com você. Não é tentando te empurrar a Jesus, porque Jesus é muito grande para eu empurrar goela abaixo de alguém. A palavra diz o seguinte: se você... Aqui uma moça aqui agora, acompanha aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A palavra de Jesus diz o seguinte: olha, se eu e você se envergonhar dele aqui na terra, no grande dia ele também se envergonhará de você. Entenda uma coisa: nesta noite nasceu para você uma nova oportunidade
de servir a Jesus. Existe alguém nessa noite, ouvindo a voz do Espírito Santo, entendendo que Ele está chamando você para um novo começo de vida, e resolveu aceitar? Levante sua mão, nós vamos apenas orar por você. Tem mais uma moça lá no fundo, acompanha ela, Josi. Tem mais um rapaz aqui também. Só quero ver. Lembra quando eu disse na pregação? Segura aqui. Lembra quando eu disse na pregação o seguinte? Que quando você atrai a presença de Deus, onde não existia vida, passa a ter vida. Viu que é verdade? Sabe o que nós fizemos aqui hoje? Nós invocamos o nome daquele que vive e reina. E aí Ele veio nos visitar, e com a sua presença Ele convence aquele que estava morto, e Ele coloca um coração de carne, de vida. Nós somos um povo renovado. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Nós estamos presenciando a ação do Espírito Santo. Não é o pastor Ravani, não é o pastor Vinícius, é Deus. A primazia é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. Dizer para vocês que estão aqui na frente uma coisa que vai acontecer. Talvez aqui no físico não aconteça nada, mas eu te afirmo com convicção que na parte espiritual agora é mais ou menos assim. Existia um selo em você que pertencia, era de posse do inimigo. Mas a partir do momento da sua ação de vir aqui na frente, de entregar a sua vida para Jesus, é como se tivesse pegado um selo agora e colocado em você, dizendo o seguinte: você agora pertence a Jesus. O diabo não tem mais posse sobre a sua vida. O diabo não pode tocar naquele que pertence a Jesus. Talvez seja um ato muito simples, mas na região celestial diz muito. Eu sei que tem mais alguém aqui ainda. Quem é você? Existe mais alguém que o Espírito Santo está incomodando você aqui nessa noite aqui? Quem é você? Levante sua mão, é apenas uma oração. Nós te exaltamos, Jesus. Tem mais um moço aqui também. Tem mais um moço aqui também. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo. Só quero ver você. 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 Fala com vocês um negócio aqui. Com muita autoridade vou falar com vocês. Presta atenção. Vou repetir o que eu falei para elas. O inimigo não tem mais posse sobre vocês. Existe um selo cravado em vocês agora,
dizendo lá no mundo espiritual que vocês pertencem a Jesus Cristo. Você foi comprada, moça, com sangue puro, carmesim, lá no madeiro. Antes mesmo de você nascer, Cristo Jesus já pagou um preço lá na cruz do Calvário pela sua vida. Eu costumava dizer lá em Conceição das Alagoas o seguinte, que a partir de agora, vocês estão estragados para o mundo. Vocês não servem mais para o mundo, é só para Jesus. Repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, convencido pelo Teu Espírito Santo, eu fiz uma aliança com o Senhor, no mundo físico e no mundo espiritual. Eu peço agora que o Senhor, na sua autoridade, registre o meu nome no livro da vida. Coloca em mim, Senhor, a autoridade, me faça compreender que o caminho é difícil, mas vai valer a pena no final, porque eu estou com o Senhor. Fala assim: amém. Amém. Ah, Senhor. Abraça o pessoal aqui, vem cá, vocês abraçam aqui o pessoal. Vem cá. Tem Covid, mas não, todo mundo vacina. Vem abraçar. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Só quero ver você. 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 Amém. Lindo és. Glória, eu te dou. Jesus. Lindo és. Glória, eu te dou. Jesus. Glória a Deus por isso. Que presença de Deus. Eu ficarei mais tempo aqui. Se vocês quiserem, eu tenho mais tópico aqui para entregar. A gente fica mais tempo se vocês quiserem. Não, vocês têm que trabalhar amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Ô irmãos, eu estava com saudade disso, acredita? Aleluia. Eu estava morrendo de saudade de um culto assim. Essa é a nossa identidade como igreja, você sabia? Glória a Deus. Os tempos que eu lembro de El Shaddai são esses tempos que eu lembro. O nosso sonho, vou dar para vocês o nosso sonho. O nosso sonho, quando era na rua Sergipe, era ter o nosso templo. E eu me lembro que na rua Sergipe, quando dava aquela chuva, moço, caía água dentro da igreja, trocava cadeira de lugar, não era isso? E aí Deus foi tão fiel com a gente que nos deu um lugar próprio, um templo próprio. Deus foi fiel com a gente esse tempo todo. E nós precisamos continuar sendo fiel com Deus, se entregando em espírito e em verdade.
O pessoal que aceitou Jesus aí, levanta a mão, Josi. Levanta a sua mão. A Josi aqui, ó. Procura, levanta sua mão, pessoal, ver. Procura a Josi no final e passa o seu nome para ela. Amém? Nós queremos ter contato com vocês. Estenda as mãos para cá assim. Eu quero ministrar sobre a sua vida como ministro do Evangelho. Eu quero que vocês tenham uma semana abençoada. Que você seja usado por Deus durante essa semana. Que Ele te encha a ponto de você transbordar. Que todo problema o Senhor te dê sabedoria e solução. Que toda dificuldade venha com a poderosa mão de Deus, te dando claridade para você resolver. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma semana abençoada. Pessoal que aceitou Jesus, procura a Josi. Beijo do coração.